Olá pessoal, eu sou o professor Alex e essa semana nós vamos trabalhar com o material complementar da primeira semana do mês de abril, equivalente aos dias 6 até o dia 17. O tema da aula é uma continuação das mudanças de estado físico. Só que agora, quais são os fatores que provocam a mudança de estado físico? Como nós vimos na aula anterior, quando uma matéria ela muda de estado físico, a forma como a molécula dela está organizada na matéria faz com que ela esteja no estado sólido, líquido ou gasoso. Vamos relembrar. Quando as moléculas estão muito próximas umas das outras, está no estado sólido. Quando essas moléculas elas ganham um pouco mais de liberdade, a gente diz, ou seja, elas estão um pouco mais afastadas umas das outras. A gente diz que está no estado líquido. E quando essas moléculas elas têm uma liberdade maior, uma está mais distante das outras, ela está no estado gasoso. Então, à medida que as moléculas elas estão próximas ou mais distantes, você vai vendo acontecer a mudança de estado físico. Então, o contrário também existe. Por exemplo, no estado de vapor, as moléculas estão muito afastadas. Então, à medida que essas moléculas vão se juntando umas com as outras, passa para o estado líquido, e do estado líquido também pode passar para o estado sólido à medida que as moléculas vão se aproximando uma das outras. Agora, quais fatores que provocam esse rearranjo das moléculas? Que provocam ou o afastamento ou a aproximação das moléculas. Dois fatores são muito importantes para isso, a temperatura e a pressão. Elas atuam de maneira diferente. Eu vou demonstrar o efeito da temperatura sobre a matéria utilizando um simulador feito pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e que pode ser acessado através de um link que eu vou deixar para vocês lá no formulário. A temperatura tem por definição o grau de agitação das moléculas. Para que uma matéria aumente o grau de agitação das moléculas, é necessário fornecer calor a ela. O calor agita as moléculas e aumenta a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais afastadas as moléculas ficam umas das outras. Agora, se retirarmos calor, a temperatura diminui, diminuindo a agitação e aproximando as moléculas. Um exemplo prático disso é o gelo quando a gente esquece em cima da pia. O ar ele está mais quente que o gelo, então ele transfere calor para o gelo. E à medida que o gelo ele recebe o calor do ar, ele vai aumentando a sua temperatura, agitando as moléculas da água, até que as moléculas se separam e fiquem no estado líquido. Se por acaso você pegar essa água no estado líquido e fornecer mais calor para ela, colocar no fogo, né, do fogão, essas moléculas vão tender a se agitar mais e aumentar mais as suas temperaturas, aumentar mais a sua agitação, até chegar no estado de gás, onde as moléculas estão muito separadas umas das outras. A pressão vai ter um efeito ao contrário. Quanto maior a pressão, mais próximo as moléculas vão estar. É o caso do êmbolo. Quando a gente aperta o êmbolo e segura com o dedo na ponta, o ar que está preso dentro do êmbolo ele vai ser pressionado, ou seja, ele vai sofrer uma pressão. E as moléculas que estão ali dentro, pressionadas, como elas não conseguem sair, elas tendem a se aproximar uma das outras. O contrário também é verdade.
Então, quando eu puxo o êmbolo, eu diminuo a pressão. Quando eu diminuo a pressão, o que acontece com as moléculas? Elas começam a se separar umas das outras. Então, a pressão ela tem um efeito contrário ao da temperatura. Quanto maior a pressão, maior a aproximação das moléculas. Quanto menor a pressão, maior é o afastamento das moléculas de uma determinada matéria. Na apostila traz o exemplo do refrigerante. O gás carbônico está dissolvido no líquido devido à pressão que está dentro da garrafa. Quando você abre a tampinha, essa pressão dentro da garrafa diminui e o gás carbônico ele consegue então escapar de dentro do refrigerante, porque as moléculas elas ganham mais espaço e aí o gás sai de dentro da garrafa. Existe uma temperatura específica que faça a matéria passar de estado físico, mudar de estado físico? Sim, existe. Cada matéria tem temperaturas específicas que fazem ela passar de estado físico, mudar de estado físico. Essas temperaturas, elas são chamadas de temperaturas de fusão e de ebulição. A temperatura de fusão é correspondente ao momento da mudança de estado físico do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é correspondente a mudanças de estado físico do líquido para o gasoso. Cada matéria tem o seu ponto de fusão e de ebulição, como podemos observar na tabela. A água tem ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição de 100 graus Celsius no nível do mar. Acima do nível do mar, essas temperaturas vão variar. Vamos analisar a mudança de estado físico da água utilizando o gráfico. No eixo horizontal, nós temos o tempo e no eixo vertical, a temperatura. Então, pegando como exemplo a água no estado sólido, que é gelo, para que ele mude de estado físico, é necessário atingir a temperatura de fusão, que é de 0 graus Celsius, que permanecerá constante até que todo o gelo se torne líquido. Nesse momento acontece a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Depois, a água no estado líquido começa a ganhar temperatura, até chegar ao seu ponto de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Até que toda a água no estado líquido se torne vapor, a temperatura permanece constante. Nesse momento, então, acontece a vaporização, ou também pode ser chamado de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A partir de 100 graus Celsius, temos água no estado de vapor. Agora, vamos avaliar o inverso. O vapor de água começa a perder temperatura até atingir 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição. Nesse momento, acontece a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Reparem que a temperatura permanece constante até se completar a mudança de estado. O líquido continua perdendo calor até chegar ao seu ponto de fusão, que é de 0 graus Celsius, quando acontece a solidificação e a partir daí a água está no estado sólido. Agora, temos alguns exercícios para serem feitos. Na página 14 tem o Observando, onde você vai responder a questões relacionadas a um cubo de gelo que ficou esquecido em cima da pia. Na página 15 tem o Agora é com você, onde você vai responder algumas questões que estão relacionadas às mudanças de estado físico. Qualquer dúvida, vocês podem voltar no vídeo desta aula ou então rever o vídeo da aula anterior. E na página 16, nós temos o Experimentando. Caso você tenha os ingredientes para fazer o geladinho em casa, faça. Caso não tenha, não tem problema, não precisa fazer. Eu acredito que todo mundo já fez ou já experimentou o geladinho, sabe como é.
E aí é possível então fazer as questões do registrando, tá? Pessoal, faça as atividades do material complementar no caderno e eu também estou deixando algumas atividades no formulário para que vocês possam fazer. Ao final da atividade do formulário, clique em enviar para que vocês possam receber o gabarito. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau. Até mais.